E uma das séries de muito sucesso da Netflix chega na sua segunda temporada. A gente está falando de Sex Life. E eu vou te falar que já chegou novamente como a primeira temporada, sendo muito sucesso mesmo. Rápido, já no primeiro dia, top 1 das mais assistidas. Todo mundo lembrando de cenas que aconteceram na primeira temporada. Cenas que ficaram marcadas aí em relação a toda a picância que essa série traz pra gente. Mas a gente vai bater um papo mais a fundo para saber se ela manteve nessa segunda temporada o mesmo nível da primeira temporada ou se transformou um pouquinho em uma série diferente, mais voltada para o drama para essa segunda temporada. A gente vai bater um papo um pouquinho mais a fundo, falando de um review na data de hoje, mas primeiro vamos soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje vamos de picância aqui no canal, falar um pouco de uma das séries mais hot na Netflix e que rápido chegou no top 1 das mais assistidas e que rendeu lá no passado um dos vídeos nossos, falando da primeira temporada, com maior número de views aqui do canal. Vou deixar o card depois para vocês irem lá e acompanhar. Mas antes, vou pedir aquele nosso combinado. Se você é novo por aqui no Séries em Série, chegou por causa de Sex Life para saber um pouco a respeito dessa segunda temporada, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente sempre traz dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo, porque aí vai engajar. Mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer um pouquinho do nosso trabalho e vão conhecer um pouco das dicas tops que a gente traz para elas. Vamos falar de Sex Life, trazer um review dessa segunda temporada e falar com spoilers. Então, se você não curte spoiler, dá um pause, vai lá assistir essa segunda temporada. São 6 episódios, tá super rápido e fácil. E como é uma série que te prende, com certeza tu vai assistir muito rápido. E aí depois você vem aqui para saber o que a gente trouxe em relação a essa segunda temporada. Mas vamos lá, vamos trazer todas as informações a respeito dessa segunda temporada, trazendo um review completo. E essa segunda temporada chega dando sequência na vida conturbada da Billie. E pelo que a gente entendeu ali do final da primeira temporada, ela tinha se decidido pelo término do seu casamento e seguir na sua vida amorosa com o Brad. E vocês lembram do Brad, né? Lá naquela primeira temporada, aquela cena que ficou marcada, o Brad, aquele cara que tem a picância muito grande, então... Ele, no momento que ela chega ali para realmente consumar que ela tinha escolhido ele e que iria realmente seguir na sua vida amorosa com ele, ela leva um safanão dele e ele ali já tinha decidido que não iria ficar com a Billie e dá um fora nela. E ele segue uma vida amorosa que ele já estava tendo com uma modelo, a Gigi. Enquanto isso, o Cooper segue tentando achar ali o caminho dele em relação às suas vidas amorosas. Ele começa a colocar os pés pelas mãos, ele está num relacionamento com a chefe dele, a Francesca, mas ele não dá uma bola dentro. Ele acaba traindo ela com outras mulheres e também acaba levando a ela dentro do escritório onde eles trabalham. Eles acabam tendo uma relação e sendo pegos pelo chefe deles, o grande CEO da empresa. E aí os dois acabam perdendo a empresa. E é muito bacana porque nesse momento acaba trazendo o quanto que as mulheres sofrem dentro das empresas ou na sua vida como um todo. Já que durante esse processo de desligamento deles, o Cooper acaba sendo prevalecido pela empresa por ele ser homem. E a série acaba trazendo esse debate de forma muito forte aqui, o quanto que as mulheres ainda são tratadas inferiormente aos homens dentro de empresas. E o Cooper até tem uma atitude ali admirável, até certo ponto, porque não deveria acontecer esse problema, e ele acaba se demitindo por conta da demissão da Francesca. E aí os dois acabam ficando sem emprego. Bom, a história acaba trazendo aqui pra gente um outro ponto de vista em relação a uma personagem que acaba tendo um belo de um crescimento aqui nessa segunda temporada, que é a Sasha, a melhor amiga da Billie. Ela, inclusive, tenta levantar a amiga em muitos momentos e num desses momentos ela acaba dando uma forçada de barra ali para Billie conhecer o Majid, que acaba se tornando o novo namorado da amiga. Só que
a Sasha tem um belo de um crescimento dentro dessa história. Ela acaba tendo a sua história sendo contada aqui, no qual ela vive um relacionamento bem conflituoso entre a própria carreira com um ex-namorado que aparece na vida dela. E aí um dos pontos bem bacanas que acontece aqui na série, e que acontece exatamente no núcleo da Sasha, são em relação a alguns temas que são discutidos aqui em Sex Life, e que são temas que estão bem na atualidade, e todos eles estão envoltos aqui na própria vida dessa personagem, da Sasha. E aí, falando de carreira, ela é uma best-seller que vendeu muitos livros aí que falam do empoderamento feminino. E aí, só aí já gera alguma discussão, já que, apesar de falar do empoderamento feminino e do quanto que ela precisa estar ali ligada dentro da internet, o quanto que ela precisa manter essa imagem dela focada em relação a tudo aquilo que ela fala, ela acaba indo parar nas mãos de um empresário, de um agente, que acaba fazendo com ela o que a gente muito vê por aí, e que faz com que domine a vida dela dentro das redes sociais. E ela acaba ficando à mercê desse relacionamento com o agente, abrindo mão, inclusive, do relacionamento amoroso com o ex-namorado dela, que ela acaba reencontrando ali. Ou seja, esse conflito entre trabalho, entre ter uma imagem boa na internet e o quanto que ela amava esse ex-namorado, fazem com que ela esteja no centro de vários temas bem bacanas que são discutidos aqui. E um desses temas é exatamente o cancelamento, que a história fala mais um pouco aqui, o quanto que ela perde em relação a seguidores, o quanto que as pessoas acabam falando demais em relação ao relacionamento de quem é famoso, e aí por conta de uma cena em que ele acaba tapando a boca dela, começam a vir, por ela ser alguém que fala de empoderamento feminino, os haters ali começam a falar que ele tá calando ela, não tá deixando ela botar a voz dela para fora. E isso acaba dando a ela um certo cancelamento perante a mídia. E o agente dela acaba forçando ela a terminar esse namoro. Enquanto isso, o Brad, aquele mesmo que deu um pé na bunda da Billie ali, ele acaba seguindo nesse relacionamento com a Gigi, ou seja, o destino tanto da Billie quanto do Brad acabam não colocando eles frente a frente, e faz com que ele siga no relacionamento com a Gigi, inclusive pedindo ela em casamento, e inclusive ela está grávida do primeiro filho do australiano. E aí, falando mais uma vez ali do relacionamento da Billie com o Majid, a história acaba mostrando um relacionamento no qual ele é bem romântico com ela, ele tenta se aproximar dela em relação a esse romantismo, ela está com um momento muito conturbado na vida dela, mas tudo isso ele tenta contornar, trazendo para ela um certo romantismo nessa conquista que ele está fazendo com ela, e ele consegue. E a história conta um pouco em relação a relacionamentos que têm esse certo romantismo. Só que, mais uma vez, quis o destino e os roteiristas que a história descambasse para uma traição. E mais uma vez é levado aqui como tema o quanto que relacionamentos nos quais o romance está muito forte, aquilo que seria o bom para manter um relacionamento saudável, faz com que não seja um relacionamento saudável, faz com que exista uma traição nesse meio. I'm afraid. Go find out what your life can be. You have a choice you need to make. E aí, a série segue se desenrolando para um final no qual o Majid tem até um problema ali em relação aos filhos da Billie, apesar dele se dar bem, apesar dele ser romântico, ele não tem esse tino de ser um pai, ele não é pai. E ele é dono de um restaurante no qual ele realmente cuida mais do restaurante, e ele acaba perdendo o filho da Billie ali por conta de um problema que ele tem que resolver no restaurante. A história acaba se descambando para um final onde todo mundo está se dando bem, menos a Billie. Ou seja, ela está tentando seguir num relacionamento, ela não acha esse relacionamento, mas ela descobre alguns pontos positivos em relação à vida dela, que não necessariamente estão ligados a um relacionamento. E aí, todos começam a se dar bem para montar um final estilo novela.
A Sasha se dá bem com o ex-namorado e dá um pé na bunda do agente, mostrando a força dela, o empoderamento feminino e o quanto que ela consegue levar isso para as redes. O Cooper encontra com uma ex-namorada do passado, quando no passado ele sentia que não era o momento certo, mas que ele gostava dela, e agora ele apresenta para ela um momento certo e eles começam a ter esse relacionamento, que é a Emily. Ou seja, todos começam a ter esse final feliz. E a Billy não, mas a Billy tem um foco muito grande em relação à família, a se descobrir profissionalmente, ao estudo, a trabalhar na universidade, a tudo aquilo que ela tem em relação à vida, que não somente seja um relacionamento amoroso. Então ela começa a olhar um pouco mais para dentro do seu eu e ver o quanto que ela é importante, mesmo que não tenha um homem do seu lado. Ela é importante em relação à vida dela, à família, ao trabalho, a tudo. E o relacionamento é mais um ponto que pode fazê-la feliz, mas que quis o destino que ela passasse por todos esses percalços. O destino e o roteirista também, né, gente? Ah, e mais um ponto que é bem engraçado aqui, que a história repete aquilo que fez de sucesso em relação à primeira temporada, é que o Devon, o melhor amigo do Cooper, que passou por altos e baixos também nessa temporada, ele acaba tendo um problema com o pênis dele ali dentro de um acidente que eles acabam sofrendo, e ele tem o pênis dele reimplantado com uma prótese. E a história mostra o pênis dele de forma bem hilária, assim como fez na primeira temporada com o Brad lá, e faz com que aquela prótese que está ali ele fique se gabando com as pessoas, ou seja, é mais um que está num belo relacionamento, só que o Dave com o seu pênis. E aí, chegando no finalzinho da série, quando a gente já percebe que a Billy está feliz, mesmo sem ter o relacionamento, o destino, mais uma vez ali, ou o roteirista, acaba dando um empurrãozinho nessa parte romântica dela. Todos se deram bem, por que a Billy também não vai se dar bem? E aí o Brad aparece ali na vida dela, já terminado com a Gigi, que deu o pé na bunda dele por conta de tudo aquilo que ele passou ali, de problemas em relação a essa parte financeira. Ele perde a empresa dele e acaba levando um pé na bunda, também mostrando que existem mulheres que são interesseiras, é um tema que fala aqui também. E aí ele perde a Gigi, né? Na verdade ela perde ele, porque nesse caso é ela que está saindo perdendo. E o Brad vai atrás da Billy, e eles acabam conversando ali, ele acaba se declarando para ela, e os dois ficam juntos com um belíssimo final de conto de fadas, onde todos se deram bem. E seguindo para falar de uma forma um pouco mais analítica a respeito dessa segunda temporada, que vem bem diferente em relação a que a primeira temporada trouxe, onde teve um embate muito grande com a instituição casamento, aquele problema que a Billy estava ali dentro da cabeça dela, se ela traía, se não traía, o que acontecia, o próprio Cooper traindo ela na primeira temporada, ou seja, o quanto que a instituição casamento estava falida em relação a essa história aqui. Aqui para a segunda temporada é mais um reencontro dos personagens ali com eles mesmos, aonde eles vão de partes baixas, do céu ao inferno, de forma muito rápida em todos os momentos. Todos os personagens acabam passando por isso, mas tudo é muito bem contado dentro dos 6 episódios, fazendo com que a série não tenha muita barrigada ali no meio. Você acaba percebendo que ela está contando várias histórias e ela se preocupa em fechar essas histórias no final, mesmo que esse fechamento seja um fechamento clichê e que seja previsível, e acabe inclusive com esse final de conto de fadas, onde todo mundo se dá bem, todo mundo tem os seus relacionamentos ali, aprovados por esse destino e pelo roteirista. Mas não podemos negar que a história segue para um drama um pouco mais forte, um drama romântico aqui, fugindo um pouco da picância maior que foi a primeira temporada. Claro que nessa segunda temporada ainda tem as cenas quentes, bastante forte. A cada final de episódio você tem cenas de sexo bem quentes ali, mas foge um pouco de ser somente safadeza, como aconteceu na primeira temporada, ou ter ali aqueles desejos de forma aflorada. Aqui traz essas partes, mas você vê que existe muito mais o romance para essa segunda temporada. Ou seja, ela não é tão quente quanto a primeira.
Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você também achou que a série partiu um pouco mais para um romance do que toda aquela picância que foi na primeira temporada? Ou seja, traz um drama mais forte aqui para essa segunda temporada? Você curtiu, não curtiu? Coloca aqui nos comentários todas as suas percepções para a gente poder trocar bastante informação a respeito de Sex Life. É uma série de muito sucesso da Netflix e que com certeza traz um hype muito alto. Claro que, por esse final, a gente entende que realmente não vai ter uma nova continuação para uma terceira temporada. Ela conseguiu fechar toda a história e seria muito bom que não tivesse essa continuação, não porque a série é ruim, mas sim porque fecha lá em cima, com um hype alto, com todo o sucesso que a série sempre trouxe pra gente. Então comenta aqui pra gente todas as suas percepções sobre tudo aquilo que você achou, pra gente poder trocar isso aí. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo pra engajar, que aí mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer um pouquinho mais do Séries em Série. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente sempre traz dicas tops de séries e filmes pra você colocar na sua lista. Inclusive, vai lá assistir o nosso primeiro vídeo de Sex Life, onde a gente traz aqui uma análise da primeira temporada e se vale a pena ou não estar na sua lista. E vai assistir esses dois vídeos aqui que a gente vai deixar aqui para vocês irem lá maratonar um pouquinho também aqui o Séries em Série, assistindo 2 vídeos ou mais, faz o nosso canal crescer muito mais. E a gente já se encontra nesse próximo vídeo. Um grande beijo